Sabe o papel? Pois é, a gente usa todo dia para tudo, né? Mas já parou para pensar em como ele é feito? Parece simples pegar madeira e transformar numa folha. Só que por trás dessa aparente simplicidade existe um processo industrial, olha, gigantesco, com uma força, uma pressão e uns produtos químicos que, se algo der errado, o resultado pode ser bem destrutivo. Olha só essa descrição. Isso aí é o que aconteceu de verdade numa fábrica de papel. Imagina um equipamento enorme de toneladas sendo arremessado no ar como se fosse um foguete atravessando concreto e telhado. É disso que a gente está falando. O cenário é esse e os riscos são bem reais. Fica a pergunta, né? Como é que fazer uma coisa tão banal, tão simples como o papel, pode ser tão perigoso assim? Bom, para entender como um acidente desses acontece, a gente precisa dar uma olhada no processo por dentro. E o ponto de partida de tudo isso é uma peça-chave, o tal do digestor. Vamos entrar então no coração da fábrica. É como uma panela de pressão gigante. E é ali, no digestor, que a mágica e o perigo começam de verdade. Então, o que é um digestor? Imagina uma panela de pressão industrial, só que do tamanho de um prédio de vários andares. Exatamente isso. Lá dentro, pedaços de madeira são cozidos num calor absurdo com uma pressão violenta para quebrar a estrutura da madeira. Esse é o primeiro passo para transformar o tronco de árvore na polpa que vai virar papel. O método mais usado hoje em dia se chama processo Kraft, e ele se resume a 3 grandes etapas. Primeiro, o cozimento, que acontece lá no digestor. Depois, essa polpa toda é lavada e peneirada. E por último, o branqueamento para ela ficar com aquela cor branquinha que a gente conhece do papel sulfite. Essa parte da lavagem e do peneiramento é fundamental, sabe? É como peneirar farinha antes de fazer um bolo. A ideia é tirar tudo que não serve, as impurezas, os pedacinhos de madeira que não cozinharam direito. No fim, o que tem que sobrar são só as fibras purinhas da celulose. E por fim, o branqueamento. Porque olha, a polpa que sai do digestor é marrom, cor de madeira mesmo. Para chegar no papel branco, é preciso tirar o resto de uma substância chamada lignina, que funciona como uma cola natural nas fibras. E essa remoção é química. Mas claro, só calor e pressão não dão conta do recado. O grande segredo do processo Kraft está numa mistura química bem potente. É ela que dissolve essa cola da madeira, a tal da lignina. Aí vem a pergunta: o que tem nessa sopa química super poderosa? Bom, é aqui que a gente começa a falar dos licores. E calma, não é nada de bebê, viu? Nesse mundo da fabricação de papel, licor é um nome que se dá para soluções químicas que eles usam. Tudo começa com o chamado licor branco. Ele é o ingrediente ativo, o que vai cozinhar a madeira. Depois que ele age lá dentro do digestor e dissolve a lignina, ele se transforma e vira o licor negro, que é basicamente o resíduo do processo, cheio de química usada e material orgânico da madeira. Então, para a gente fechar o ciclo aqui, o licor branco, superativo, entra no digestor para cozinhar a madeira. E o que sai do outro lado é o licor negro, que é esse resíduo, essa mistura de química já gasta com tudo aquilo que foi dissolvido da madeira. E a escala disso tudo é uma coisa absurda. Se liga, para cada 1 tonelada de polpa de papel que se produz, o processo gera 7 toneladas de licor negro. 7 para 1. É muito, mas muito resíduo químico. Dando uma olhada mais de perto na receita do licor branco, os 2 ingredientes principais são o hidróxido de sódio, que a gente conhece como soda cáustica, e o sulfeto de sódio. São esses 2 compostos que fazem todo o trabalho pesado de desmontar a madeira. Ok, a gente já viu que tem calor, pressão, química corrosiva. Agora, o que acontece quando esse processo todo dá errado? Vamos voltar para aquela explosão do começo para entender a anatomia de uma falha. A investigação do acidente de 2020 revelou uma coisa, assim, assustadora. A parede do digestor deveria ter, no mínimo, uma certa espessura para ser segura. Só que no ponto onde tudo arrebentou, a parede estava fininha, muito mais fina que o mínimo exigido. Imagina, ela se desgastou tanto que ficou quase como uma casca de ovo. Era uma bomba relógio prestes a estourar e estourou. E aí a gente vê como a segurança industrial é um negócio complexo, porque raramente é uma coisinha só que dá errado. Olha essa lista. A falha pode vir da corrosão, de uma solda mal feita, um erro humano bobo como abrir a válvula errada, falta de inspeção. São muitas, muitas variáveis. Manter um lugar desse seguro é um desafio constante. De todos esses problemas, a corrosão costuma ser a grande vilã.
É um inimigo silencioso que vai comendo o material aos poucos. E o mais irônico é que, às vezes, o aço mais moderno usado hoje em dia pode ser até mais frágil para esse tipo de corrosão do que os materiais mais antigos. Isso significa que a fiscalização tem que ser, redobrada. E olha, não dá para pensar que são casos isolados que acontecem uma vez na vida. Isso aqui é um histórico de incidentes graves na indústria. Em 2001, 2008, 2017, 2020, cada um com sua particularidade, mas todos mostrando a mesma coisa. O processo tem perigos reais e recorrentes. Beleza, diante de tudo isso, o que se pode fazer? O que a indústria aprende com esses destroços todos para evitar a próxima catástrofe? As investigações sempre apontam para a necessidade de protocolos de segurança muito, mas muito rígidos. Especialmente quando se trata de trabalho a quente, tipo solda. Isso quer dizer analisar todos os perigos possíveis antes de começar, ficar de olho o tempo todo para ver se não tem gás inflamável no ar e, claro, esvaziar e limpar tudo antes de encostar qualquer ferramenta quente no equipamento. Só que, no fim das contas, não adianta ter 1000 regras no papel se a cultura da empresa não está nem aí. Essa frase aí, tirada de um relatório de acidente, é um soco no estômago. Aprender com os erros não é um valor da liderança da empresa. Isso mostra que a segurança tem que vir de cima. Tem que ser um valor, não só uma obrigação. A grande lição que fica, então, é sobre a necessidade de ter um gerenciamento de segurança de processos que seja levado a sério. Não é só ter uma lista de pode e não pode. É um sistema onde todo mundo, engenharia, operação, manutenção, trabalha em sintonia para identificar e controlar esses perigos gigantescos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? O mundo quer cada vez mais produtos, mais rápido. Como é que a gente equilibra essa necessidade de produção com os riscos imensos que estão escondidos no processo? Talvez da próxima vez que a gente pegar uma simples folha de papel, dê para lembrar de toda a engenharia e de todo o risco controlado que existe por trás dela. É um bom lembrete de que até as coisas mais comuns do nosso dia a dia podem esconder uma história de muita força e também de muito perigo.